Oi, pessoal, mais uma aula, correção dos exercícios complementares do bloco 9. Esses exercícios foram feitos na semana do dia 18/5 até 21/5, tá? Então, foi nesse período que foi solicitado esses exercícios, bloco 9. Então, nós vamos agora iniciar o compartilhamento. Temos, então, aqui exercícios complementares, bloco 9. O assunto é introdução de números inteiros, tá? Como revisão. Então, é para a gente escrever os números inteiros compreendidos entre 1 e 7. Então, entre 1 e 7, nós temos 2, 3, 4, 5 e 6. Os números inteiros compreendidos entre menos 3 e 3. Temos, então, o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os números inteiros entre menos 4 e 2. Temos o menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Aqui a listinha tem que estar completa, tá? Não pode pular nenhum número. Os números inteiros compreendidos entre menos 2 e 4. Temos os números menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vocês percebem que não tem reticência nem no começo nem no final. Por quê? Porque está entre menos 2 e 4, são todos os números que ele pede, então, entre esses números, os números inteiros. Compreendidos entre menos 5 e menos 1, os números são menos 4, menos 3 e menos 2. E compreendidos entre menos 6 e 0, os números são menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Exercício número 1 está pronto. Vamos para a questão número 2. Ele pergunta, qual é o sucessor de mais 8? Quem vem depois do 8 é o 9, ou mais 9. Qual é o sucessor de menos 6? Quem vem depois do menos 6 é o menos 5. Qual é o sucessor de 0? É 1 ou mais 1. Qual é o antecessor de mais 8? Vem antes do mais 8. É o mais 7 ou simplesmente 7. Qual é o antecessor de menos 6? O que vem antes do menos 6 é o menos 7. E qual é o antecessor de 0? O antecessor de 0 é o menos 1. Questão número 3. Escreva o antecessor e o sucessor dos números. Mais 4. Antecessor, que vem antes, é o mais 3. E o sucessor, o mais 5. Quando o número é positivo, é bem tranquilo. Quando o número é negativo, você tem que lembrar que a reta está ao contrário. Então, tem que prestar bastante atenção. Letra B. Menos 4. Quem vem antes do menos 4? O antecessor é o menos 5. E o sucessor? Menos 3. Letra C. Antecessor do 54? 53. E o sucessor? 55. Antecessor de menos 68, menos 69. E sucessor, menos 67. Antecessor de menos 799, menos 800. E o sucessor, menos 798. Letra F. O antecessor de mais 1000 é o 999 ou mais 999. E o sucessor é o mais 1001 ou simplesmente 1001. Exercício 3, está pronto. Questão número 4. Carolina pegou o elevador no segundo subsolo, menos 2, e desceu no terceiro andar, que é o mais 3. Quantos andares percorreu? Então, para a gente fazer esse cálculo, sempre a gente deve lembrar o seguinte. A gente pega o maior menos o menor. Então, o maior andar
mais 3. E o menor andar? Menos 2. Fazendo, então, o maior menos o menor. Faz o joguinho de sinal aqui. Então, vai ficar positivo. 3 mais 2, 5. Então, nós temos aqui 5 andares. Logo, Carolina percorreu 5 andares. Questão número 5, determine. O oposto de mais 5 é o menos 5. O oposto de menos 9, o mais 9. O oposto de mais 6, menos 6. O oposto de menos 6, mais 6. O oposto de mais 18, menos 18. E o oposto de menos 15, mais 15. O oposto de mais 234, menos 234. O oposto de menos 1000, mais 1000. Questão número 6, responda. Qual o oposto de 5 negativo? Vai ser 5 positivo. Qual o oposto de 7 positivo? 7 negativo. Qual o oposto de mais A? Menos A. E o oposto de menos X? Mais X. Questão número 7. Responda. Qual o oposto de um número positivo? Lógico, vai ser um número negativo. E qual o oposto de um número negativo? Vai ser, então, um número positivo. Número 8. Seja o conjunto A com os números menos 20, menos 5, 0, 5, 12, menos 1, 8 e 15. Pergunta. Qual é o menor número do conjunto? O menor número do conjunto, eu vou observar os negativos, né? Então, eu tenho o menos 20, o menos 5 e o menos 1. O menor deles é o menos 20, que é o que está mais distante de zero. Então, o número menos 20. E qual é o maior do conjunto A? E eu já vou observar os positivos. Eu tenho o 5, o 12, o 8 e o 15. O maior deles, então, é o 15, o número 15. Questão número 9. Responda. Qual é o menor número inteiro negativo? Vamos prestar bastante atenção. O menor número inteiro negativo. Será que eu sei qual é o primeiro número negativo que aparece? Não tenho condições disso. Sempre tem um menor. Sempre tem um menor. Se eu imaginar que é 1, então sempre tem um antes dele. É só eu fazer menos 1, certo? Descobrir o antecessor é sempre fazer menos 1. Então, é o infinito negativo. Ou ele é representado dessa forma. É o sinal negativo com 8 deitado, tá? Esse símbolo significa infinito, tá? E qual é o maior número inteiro positivo? Qualquer número que eu imaginar que seria o último número positivo, sempre vai ter o sucessor. Então, se sempre vai ter o sucessor, é o mais infinito. Então, é o infinito positivo ou mais infinito, tá? E qual é o maior número inteiro negativo? O maior número inteiro negativo é o que está exatamente antes do zero, porque o zero, ele não é nem positivo, nem negativo, certo? Ele é o limite entre os positivos e os negativos. Então, o maior negativo, o que está imediatamente antes dele, é o número menos 1. Ele é o maior número inteiro negativo. E qual é o menor número inteiro positivo? É o que está logo depois do zero. É o primeiro número da reta depois do zero, após o zero. E inteiro. Ele é o número mais 1. Então, o menor número inteiro positivo é o mais 1. Agora vamos para a questão 10. Um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do zero, ele caminha 5 unidades no sentido positivo. E, em seguida, anda 7 unidades no sentido negativo.
Determine o ponto em que se encontra o garoto após esse percurso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é juntar os dois percursos que ele fez. Ele foi no sentido positivo, 5 unidades. E no sentido negativo, 7 unidades. Então, os dois movimentos dele eu juntei. Os dois movimentos. O primeiro e o segundo. Juntei. Estou somando. Agora, nós vamos eliminar o parêntese, tanto daqui quanto daqui. E aí fica mais 5, que não precisa aparecer, mais vezes menos, menos 7. Resolvendo, então, 5 menos 7, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Logo, né, o garoto está no ponto menos 2. Então, o garoto, após esse percurso, se encontra no ponto menos 2. Vamos agora para a questão 11. Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão no quadro abaixo. No quadro abaixo tem aí o nomes Carlos, Silvio, Paulo e Mário. Os pontos obtidos de cada um. O Carlos teve 3 pontos ganhos. Quando se fala em pontos ganhos, quer dizer que são valores positivos. Silvio, 8 pontos perdidos. Quando se fala em perdido, é valor negativo. Paulo teve 7 pontos ganhos. Então, falamos de valor positivo nesse caso. E Mário teve 0 ponto. Quer dizer, ele não ganhou nem perdeu. Então, vem a perguntinha. Quem é o jogador que está melhor classificado? É claro que Paulo, que ganhou 7 pontos, certo? Então, Paulo é o jogador melhor classificado, com 7 pontos ganhos. Questão número 12. Tinha R$12 e gastei R$15. Como posso representar essa situação? Então, eu pego 12 menos 15. Então, ó, eu tenho 12. Qual é a situação? Eu tenho 12 e gastei 15. Esse maisinho aqui é os dois acontecimentos. O primeiro acontecimento e o segundo acontecimento. Eu juntei os dois acontecimentos. Então, mais 12 mais menos 15, eliminando parênteses, fica 12 mais vezes menos, menos 15. Os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Dá menos 3. Significa, então, que em reais, a pessoa que tinha R$12 e gastou 15, ficou devendo ainda R$3. Porque eu não coloquei a resposta, porque ele pede para só representar a situação. Então, representar a situação, na verdade, seria simplesmente isso daqui, tá? Simplesmente. Questão número 13. Numa reta numerada, considere os pontos que representam os números menos 1 e 8. Qual a distância entre esses dois pontos? Para a gente calcular a distância, basta você pegar o maior menos o menor. Então, vamos lá. Eu coloquei a reta aqui e, de repente, a reta pode me ajudar a descobrir o cálculo, tá? E é fácil você fazer isso no caderno e aí facilita o seu desenvolvimento. Se você fizer o cálculo e não chegar na conclusão que você observa aqui, ó, é do menos 1 a 8. Então, menos 1 até o 8. Qual é a distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A distância é 9. É 1 antes de 0, mais 8 depois do 0, que dá 9 distâncias, tá? Então, para a gente descobrir isso, é fazer, então, o maior menos o menor. Ó, maior menos o menor. O menor é negativo. Então, quando você faz menos vezes menos, fica mais. 8 mais 1, 9. Então, a distância entre esses dois pontos é 9. Tá?
Prosseguindo, questão número 14. Qual é o oposto de menos 35? O oposto de menos 35 é mais 35. 15. Considere os números 0, 5, 7, menos 5 e menos 7. Ok, vamos considerar. Qual é o maior? O maior dessa relação aqui é o número 7, ou mais 7. E qual é o menor? O menor é o menos 5 ou é o menos 7? Já sei que vai ser valor negativo. Então, o que vem antes na reta e que está mais distante de zero é o menos 7. Então, o menor desses números aqui é o menos 7. Questão número 16. Considere as afirmações. Vamos observar. Qualquer número negativo é menor do que zero? Sim, todo número negativo é menor que zero. Então, essa afirmação está verdadeira. 2. Qualquer número positivo é maior que zero? Então, tudo que for positivo, tiver depois do zero, é claro, é maior do que zero. Então, também essa afirmação está verdadeira. Questão número 3. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Então, todo número positivo é maior que qualquer valor negativo. Então, também é verdadeiro. As 3 afirmações são verdadeiras. Então, quais alternativas são verdadeiras? As 3 alternativas são verdadeiras. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Terminou aqui, então, a correção dos nossos exercícios. Espero que todos tenham entendido e aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.